Olá, sétimo ano, tudo bom? Vamos dar continuidade aí ao nosso tema, a Reforma Protestante, não é? Esse que é um assunto muito legal de estudar sobre o nascimento, né, de outras religiões, as religiões chamadas protestantes, no cenário europeu, não é? Em que em meio a tantas mudanças, né, vindas da chegada dos europeus na América, o impacto, né, do contato com outros povos, com um continente desconhecido, também a, a ideia, né, do humanismo que foi conquistando muito espaço na Europa, não é? A ideia do antropocentrismo, a ideia do heliocentrismo, não é? Os novos experimentos dos artistas, não é? No contexto do Renascimento. Então, o fortalecimento da burguesia, o nascimento, né, do individualismo, o surgimento aí da imprensa com Gutenberg. Então, são várias mudanças que vão ocorrendo na Europa e a religião, não é? A igreja como instituição, uma grande instituição na época, não ficaria imune a essas mudanças, né? Essas transformações, elas chegaram também na igreja de aspectos de formas diversas, tanto por membros da própria igreja, né? Apontando certas discordâncias com algumas práticas, mas também a sociedade europeia estava passando por uma grande transformação. Beleza? Essa transformação nós vamos identificar agora, não é? Nós havíamos falado, né, que a Reforma Protestante ela foi um, um conjunto de mudanças em diversas partes da Europa em relação a algumas práticas, né, algumas críticas que foram feitas a determinadas práticas da Igreja do século XVI. Não é? Nós vimos que já havia alguns pontos de discordância desde o século XIV, XV, né? E com John Wycliffe, com Jean Hus, e já apresentava alguns pontos de discordância em relação a algumas práticas, né? Só que no século XVI, essas críticas elas vão se intensificar, ok? Então, olha só, nós podemos entender aí esse termo reforma protestante como um conjunto de movimentos, né, de crítica a algumas práticas da igreja no século XVI. E é importante notar que esses movimentos de crítica, eles não aconteceram num único lugar, mas em várias partes da Europa. E também, em função desses movimentos, cada um apresenta características próprias, ou seja, eles podem apresentar pontos em comum, mas nós precisamos também ter atenção a algumas práticas que eram próprias de cada região, ok? Então, essas reformas, elas acabaram gerando movimentos, né, que deram origem a outras religiões, ok? São chamadas de religiões protestantes, tá bom? Essas que se desligaram, de alguma forma, da igreja do século XVI. Então, olha só, nós temos aí um grande representante desse período, que é o Martinho Lutero. Ele é o grande ícone aí do protestantismo, tá bom? Ele era um monge, tá? Que vivia na Alemanha. E um dos pontos de discordância aí do Martinho Lutero era a ideia da venda das indulgências, né? Que era uma espécie de negociação, a venda do perdão, né? Por alguns delitos cometidos, né? Então, o Martinho Lutero ele não concordava com essa prática da venda de indulgências. Né? Ele escreveu um importante documento chamado 95 Teses, em que ele apresentava pontos de discordância com algumas práticas da igreja naquele momento. Ok? Então, ao ter fixado essas 95 teses, que foram 95 pontos de discordância, de crítica, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele sofreu aí algumas perseguições em função das suas ideias, ok? Vamos verificar aqui com mais precisão
algumas características aí do pensamento e das ideias do Martinho Lutero. Então, segundo ele, a salvação ela era individual. Então, olha só, no cenário em que o individualismo está crescendo na Europa, o Martinho Lutero estava defendendo a ideia de que a salvação era individual e ela dependia exclusivamente da fé daquela pessoa, beleza? Então não dependia assim dos bens materiais ou de qualquer outra coisa que a pessoa pudesse fazer para adquirir a salvação, tá bom? Então, segundo o Martin Lutero, salvação é individual e depende da fé. Então, não dependeria então de certos rituais praticados pela igreja. Ele, segundo ele, alguns ritos, algumas cerimônias feitas pela igreja não substituiria a necessidade da fé daquela pessoa. Então, a fé ela é importante aí nesse momento para o Martinho Lutero no que se refere à salvação do indivíduo. A outra ideia é uma ideia muito importante nesse período, que é a de que a Bíblia ela deve ser interpretada livremente pelas pessoas, ou seja, as pessoas precisam ter acesso aos textos sagrados, aos textos bíblicos, inclusive na sua língua, tá bom? Nas línguas vernáculas, que eram as línguas faladas na época. Então, o Martinho Lutero defendia a ideia aí de uma interpretação livre da Bíblia pelo fiel. Entendeu? Tipo, o fiel tem que ter, a pessoa tem que ter um contato com o livro, com o texto sagrado e formular suas próprias interpretações. Tá bom? Então, interpretação individual também. A Bíblia deveria ser interpretada não apenas pelos clérigos, mas pelas pessoas comuns. Não é? E ele defendia a ideia também de que a Bíblia, as cerimônias, aliás, deveriam ter sido realizadas na língua que a pessoa consegue entender, não apenas no latim, tá bom? Então, imagine uma cerimônia em que boa parte das pessoas não compreendia o que era falado. Então, o Martinho Lutero defendia essa ideia, tá bom? Ele foi responsável por traduzir a Bíblia para o alemão, ok? O luteranismo, né, esse movimento aí defendido pelo Lutero, ele deu origem a movimentos, não é, dos camponeses, não é, são as revoltas camponesas que aconteceram aí entre 1524 e 1525, ok? Essas revoltas, os revoltosos, os camponeses, né, eles aproveitaram desse cenário de crítica, né, ao clero para reivindicar determinados direitos. Né? Então, eles criticavam os privilégios que a nobreza e o clero tinham em relação aos camponeses. Lembram que a gente tinha lá na Idade Média uma estrutura social bem rígida, né? Estamental. E aí os camponeses estão, nesse momento, se rebelando, se revoltando contra a quantidade de privilégios que a nobreza e o clero possuía. Okay? Então, eles defendiam o retorno do direito ao uso das terras comunais. Né? Recordem lá do sistema feudal, parte do feudo era constituído por uma região lá chamada manso comunal. Então, ou seja, em que tanto o senhor feudal como as outras pessoas, outros servos, poderiam fazer uso daquela terra. Então, a abolição desse direito ao uso das terras comunais gerou insatisfação dos camponeses que se rebelaram, ok? Então, teve um líder, né, esse movimento chamado Revoltas Camponesas, e esse líder desse movimento era o Tomás Mintzer, né? Então, os revoltosos foram punidos, né, em função da movimentação que ocorreu na Alemanha nesse momento. Então, percebam como um movimento religioso, né, de dentro da igreja, em relação à esfera religiosa, influenciou em outros movimentos sociais. Outro importante protestante dessa época é o João Calvino,
não é? Que era um teólogo que também difundiu algumas ideias protestantes na França e na Suíça, tá? Qual era a ideia? Essa ideia do calvinismo foi extremamente importante para legitimar algumas ideias da burguesia que estava em ascensão nesse momento. Então, a classe econômica, a classe burguesa, o grupo burguês, estava conquistando poder econômico e influência política em relação aos reis. Lembrem-se que esse momento faz parte de um processo de concentração do poder nas mãos dos reis, que nós estudamos anteriormente, chamado de absolutismo. Então, as alianças entre a burguesia e os monarcas, não é, contra o regime feudal, os senhores feudais, ela também faz parte aí de um movimento de legitimação ideológica. E o calvinismo, ele serviu muito bem para as ideias da burguesia. Por quê? Porque, segundo ele, segundo o João Calvino, né, a salvação ela é predestinada, a pessoa é predestinada a ser salva, ok? E por que isso é importante? Porque as ações humanas não podem alterar o resultado, porque Deus já conhece quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, o calvinismo ajudou a legitimar a ideia da burguesia, da predestinação, ok? Como? Como o pensamento burguês se aproxima aí dessa ideia calvinista? Ora, se a pessoa é predestinada à salvação, ela vai ter uma vida de sucesso. Ou seja, a pessoa é possível identificar a pessoa que está por um processo, que está tendo um bom desempenho como fiel, através da sua vocação, do seu sucesso pessoal. Então, a pessoa que tem sucesso pessoal, é possível perceber que ela vai ser salva. Então, o burguês acreditava como? Não, o acúmulo de riqueza, é, o, o, recusar o gasto excessivo, não é? Economizar, conquistar riquezas, né? Processo de enriquecimento. Isso seria a expressão, a representação de uma pessoa que estava predestinada a ser salva, tá bom? Então, uma pessoa que tem uma vida de sucesso pessoal, financeiro, seria aí um indício de que a pessoa estava no caminho certo, no caminho da salvação, ok? Então, essas duas ideias se casaram. Então, a burguesia ficou muito satisfeita com essa ideia da predestinação, ok? Beleza? Vamos lá a uma outra ideia, a um outro movimento, que é o do anglicanismo, beleza? O anglicanismo foi liderado aí pelo rei Henrique, o rei Henrique VIII, né? E em função de um desentendimento, né, entre o rei e o papa. Por quê? Porque o rei Henrique, ele queria o cancelamento do seu casamento com Catarina de Aragão, que não podia ter filhos. E ele queria se casar com uma mulher chamada Ana Bolena, que já estava grávida dele. Então ele precisava de herdeiros, a esposa oficial não tinha condições de ter filhos, ele engravidou outra mulher, ele queria se divorciar para casar com a Ana Bolena. Então o Papa negou a anulação desse casamento e o rei tomou algumas medidas, né? Rompeu as suas relações com a igreja. Ele anulou o poder da igreja católica na Inglaterra, aproveitou e confiscou as terras, né, as riquezas que a igreja havia acumulado e criou uma própria igreja, uma própria religião chamada de anglicanismo, ou a igreja anglicana. Beleza? Então, esse rompimento aí se deu, nesse caso, não foi um clérigo, mas um próprio rei, o rei inglês, Henrique VIII, que levou adiante a crise contra a igreja, né? Essa ruptura com a igreja. Beleza? Então, olha só, 3 exemplos aí de reformas protestantes, de movimentos do protestantismo. Na Europa, nós temos aí o anglicanismo, o calvinismo e o luteranismo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Assistam a aula, releiam os nossos temas, reassistam as aulas e estaremos aqui sempre torcendo pelo sucesso de vocês. Um forte abraço
e até a nossa próxima aula.